Fala, meus amigos, família tricolor. Hoje tenho dois motivos para comemorar. Dois. Primeiro, acabou a zica da rádio. Vencemos a primeira, graças a Deus. E outra, motivo de alegria. Não vai ter viúva do Diniz. Hoje me enchendo o saco, me atormentando. Hoje, por causa da cirurgia que eu fiz na boca, eu fiz a transmissão daqui do escritório da rádio, porque eu tô realmente, não consigo nem falar, a boca tá bastante machucada e toda vez que fala começa a sangrar. Então eu vou fazer um vídeo mais curto hoje. Peço desculpa para você até que acompanhou lá na rádio e peço desculpa pelo vídeo mais curto. Mas vamos falar do time, vamos falar do jogo. Acho que foi um resultado merecido, que podia ter sido até maior, né? Uma vitória maior. Se o São Paulo tivesse atacantes com mínimo de capacidade, de talento, podia ter sido uma goleada devolvida ao resultado do primeiro turno. Vamos falar bastante, mas antes aquele recadinho da Flash Score para você. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes. Sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida. Tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, está sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado ao futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Eu tava pensando aqui, eu tive que arrancar um dente pro São Paulo ganhar um jogo pela rádio, pra rádio ter a primeira vitória. Eu tive que arrancar um dente e eu acho que, independente de qualquer coisa, gente, o São Paulo fez uma partida digna, né? Fez uma partida decente, ainda mais enfrentando o time que vinha embalado aí. O Vasco tinha 4 vitórias seguidas, é um confronto direto pela vaga do G32, né? Que já vai ter 32 vagas para Libertadores, deve vir até um G8 aí, então é uma briga, um confronto direto. E o São Paulo, depois do ano vergonhoso, mais um ano vergonhoso, tinha obrigação de ganhar para pelo menos esse prêmio de consolação aí de uma pré-Libertadores, pelo menos isso esses caras deviam fazer e fizeram, e acho que foi uma vitória merecida. Deixa eu só agradecer aí o pessoal do Pix, ó. Kleber Kimoto, Caian Cardinalho, Leonardo Sobral Filho fizeram o Pix pro canal. Tá aí o QR Code se você quiser ajudar com a quantia que você puder. Se você puder, lógico, se você quiser, tudo é revertido pro canal. Aliás, gente, essa semana vamos criar lá na página, vou fazer uma página no Instagram, que para vender as camisas da minha coleção, tênis, os objetos que eu tenho, camisa de time, camisa do São Paulo, eu vou informando vocês, tá? Vou fazer uma venda lá para tudo baratinho, tudo não é para todo mundo tem condição de comprar, são produtos da minha coleção, tem muita coisa e eu vou anunciando para vocês. É uma página do Instagram que eu vou vender por lá, que é mais fácil. A gente entra em contato, aproveita, troca uma ideia. Então essa semana vai ter. Amanhã eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo. Caramba, como dói essa boca. Amanhã eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo mostrando as camisas. E aí eu vou anunciando para vocês, tá? Nos vídeos o endereço da lojinha do Barolo para você comprar lá as camisas, os produtos de esporte se você quiser, tá? Bom, meus amigos, hoje o time desfalcado, né? Sem o Luciano e sem o Mike e sem o Cedric também, que estão lesionados, e fora os 418 que estão no departamento médico, o Crespo optou por entrar em campo com o Lucas no ataque e o Tapia. E eu acho que o São Paulo, no começo do jogo ali, fez equilibrou, foi um jogo equilibrado, tentou equilibrar o jogo com o Vasco ali, não teve uma postura tão recuada como eu imaginei que pudesse ter.
E um jogo equilibrado, o primeiro tempo equilibrado. O São Paulo com muita dificuldade, o trio de zaga no primeiro tempo para ganhar as disputas pelo alto, principalmente em bola parada do Vasco, né? As bolas paradas do Vasco sempre levavam perigo e o São Paulo teve uma chance clara com o Tapia numa jogada construída, numa bela jogada construída num contra-ataque. E o Tapia finalizou bem, o goleiro do Vasco fez uma grande defesa. O Vasco criou pouco também, teve uma cabeçada na trave, numa bola parada, e 2 defesas do Rafael no primeiro tempo, que garantiram o São Paulo não sofrer gol. E no final do primeiro tempo, um pênalti, gente, em cima do Arboleda, que na cara do juiz, impressionante, na cara dele, ele não viu o pênalti, absurdo em cima do Arboleda, absurdo. E aí, pra mim, a surpresa, e eu tenho certeza que passou a surpresa também, o VAR pediu a revisão e esse juiz horroroso aí, um dos piores que tem, todo mundo fala tão bem desse juiz aí, um juiz horroroso, o tal de Wilton Pereira Sampaio, aí ele foi no VAR e viu que o cara segurou o Arboleda de um jeito absurdo, e aí o Lucas bateu o pênalti, né, na rádio até o Cassino, que é o narrador, comentou, chamou a responsabilidade, falei, mas é pra isso que ele tá aí, né? É para isso que ele é um dos maiores salários, é para isso que a gente espera muito do Lucas, que não fez nada em 2025, aliás, fez muito pouco desde que ele voltou, e ele chamou a responsabilidade e fez o gol de pênalti, o São Paulo saiu vencendo. E aí vem para o segundo tempo, e como a gente sabe que o São Paulo morre no segundo tempo, que o preparo físico do São Paulo é podre, a gente sabe que o time morre no segundo tempo, o Vasco pressionou nos primeiros 10, 15 minutos ali, que não fez o gol por milagre. O Rafael fez defesas importantes e aos poucos o São Paulo foi controlando o jogo. E aí o Crespo fez as alterações que eu acho que ele tinha que fazer. Primeiro ele tirou o Lucas e o Tapia, colocou o Rigoni e o Ferreira. Esse Rigoni, meu Deus do céu, que jogador horroroso, meu Deus do céu. Só que eu acho que o São Paulo ganhou o jogo quando o Crespo tirou o Bobadilha e o Marcos Antônio, que fizeram um primeiro tempo razoável, só que eles estavam muito cansados, o Bobadilha estava morto. E o Marcos Antônio, desde a lesão muscular, né, não consegue ter um ritmo forte, cansa no segundo tempo. E aí ele colocou o Alisson e o Luiz Gustavo, que eu acho que esses 2 jogadores deram uma segurança maior ali, ajudando o Pablo Maia na marcação. E pode perceber que o Vasco não criou praticamente mais nada depois que o Alisson e o Luiz Gustavo, que os 2 entraram. E o Luiz Gustavo ainda foi para a área e conseguiu fazer um gol numa boa jogada do Ferreirinha que cruzou, o São Paulo fez 2-0. E poderia ter feito muito mais se o Rigoni não fosse tão cabeça de bagre, não fosse um jogador tão limitado tecnicamente, um jogador que eu não consigo entender um cara desse ser profissional, ser um jogador profissional, perdeu 2 gols na cara do goleiro, realmente mostrando que o São Paulo tem muita dificuldade para fazer gol. Hoje conseguiu a vitória com um gol de pênalti e um gol do meio-campista de 60 anos que teve que ir na área mostrar para os atacantes como se tem que fazer. Mas o São Paulo teve no segundo tempo o trio de zaga ali, o Rafael e o trio de zaga se destacou, conseguiu se acertar ali, não perderam praticamente nenhuma bola por cima, como tinha acontecido no primeiro tempo. Esse meio-campo, que é as substituições do Crespo, ele conseguiu segurar o ímpeto do Vasco. E o São Paulo sai com uma boa vitória num confronto direto e luta aí, vai lutar até o final do campeonato por uma pré-Libertadores. E aí vai chegar na fase decisiva do campeonato, vai jogar fora de casa na Vila Belmiro para meia dúzia de gato pingado, porque o incompetente do presidente fez com que o São Paulo jogasse fora de casa, longe da torcida, no momento mais decisivo do ano. No momento mais decisivo do ano, o presidente atrasa salário, no momento mais importante do ano, agora vai jogar fora de casa. Essa é a gestão do pior presidente do São Paulo. Vamos falar das notas de cada um. O Rafael foi escolhido o melhor em campo, eu acho que ele foi um dos melhores em campo mesmo. Hoje ele fez defesas importantes e o São Paulo não perdeu, né? Porque geralmente quando ele faz milagre o São Paulo perde, é o goleiro das defesas inúteis. Eu sei que vai ter as Rafaetes aqui, vão vir encher meu saco, porque né, para eles o Rafael é o Rogério Ceni versão 2.0. Para mim não fez mais do que obrigação e para mim ainda deve em jogos decisivos, está devendo. Para mim continua sendo um goleiro nota 6, não é porque hoje ele jogou bem, que ele nota 8, e não é porque ele enterrou contra a LDU, contra a Palmeiras, que ele eu rebaixei para um goleiro nota 5. Para mim vai ser um goleiro sempre nota 6. E hoje ele foi um pouco acima da média, foi um dos destaques do jogo, uma nota 8 para o Rafael. O trio de zaga fez um primeiro tempo ruim, eu acho que principalmente o Alan Franco, perdido nas bolas aéreas, meio desligado,
Mas no segundo tempo se acertou. Mas para mim o destaque, o Arboleda fez uma partida importante, que também é outro que quando não vale muita coisa ele joga bem, que não vou passar pano, você me desculpa. Eu tá entalado aqui, as pipocadas desses caras, ainda tá entalado. Eu sei que muita gente vai esquecer, né? Quando o Palmeiras ganhou, se classificou, eu gravei o vídeo no dia seguinte falando, fazendo um desabafo, e falando que a torcida esquece, né? Então eu não esqueci as pipocadas contra o Palmeiras, eu não esqueci a pipocada contra a LDU, eu não esqueci agora que a gente vai ter um time tetracampeão de Libertadores, eu não esqueci. Então hoje o Arboleda jogou bem, porque não é um jogo tão importante assim, ele joga bem quando o jogo não tem tanta importância. Tem uma certa importância, mas não é jogo decisivo. Então fez uma partida razoável, uma boa partida nota 8. O Sabino também fez uma partida nota 8, o Alan Franco um pouco abaixo, nota 7. O Enzo é um jogador limitadíssimo, mas a dedicação dele, o empenho dele, levou um baile ali, correu atrás dos jogadores do Vasco que caíram por ali, mas a dedicação dele é o que se espera do Enzo, ele sempre entrega isso, né? Ele não é um jogador que oscila, um dia ele não tá muito afim, outro dia ele tá muito afim, como era o Reinaldo, que aliás também tem muita viúva. Ele fez uma partida com o mesmo empenho de sempre, nota 6,5. O Pablo Maia fez uma partida também boa, né? Protegeu bem a zaga ali, a gente torce pro Pablo Maia voltar a ser aquele que ele era antes da lesão, né? No São Paulo é assim, o cara se lesiona, dificilmente volta a jogar como ele era antes. Mas fez uma partida boa, nota 7. O Bobadilha e o Marcos Antônio, o Bobadilha fez um primeiro tempo razoável, o Marcos Antônio também. O Marcos Antônio me irritou em alguns momentos, porque uma coisa eu acho que é cadenciar o jogo, a outra coisa é você atrasar o jogo. E acho que em alguns momentos o São Paulo podia ter puxado contra-ataques e o Marcos Antônio dá uma segurada ali. Mas uma partida razoável dos dois, nota 6,5. O Lucas, para mim, muito abaixo, para mim tá devendo. Eu não esqueci o que foi 2025. Você que tá comemorando, que acha que eu só reclamo, que vai ter os malas aqui que já esqueceram, que já estão felizes da vida comemorando como se fosse um título essa vitória. Eu não esqueci, para mim o Lucas tá devendo muito, continua devendo muito em 2025. Mas hoje fez o gol de pênalti, foi praticamente tudo que ele fez no jogo, o gol de pênalti, como quem faz gol leva nota 8 pro Lucas só por causa do gol. O Tapia é horroroso, jogador tecnicamente horrível, mas é brigador, e eu tenho certeza que se fosse o Tapia nas duas bolas que o Rigoni perdeu, a chance de, não vou garantir que ia ser gol, mas a chance de sair gol até com o Tapia era maior do que com esse cabeça de bagre horroroso desse Rigoni. Então uma nota 6,5 pro Tapia. Aí os caras que entraram, o Luiz Gustavo fez o gol, nota 8, o Alisson segurou as pontas também, nota 7, o Ferrarese sem nota, o Ferreira fez a jogada do gol, nota 6,5, e esse Rigoni aí que é o exemplo da gestão Casares, né? Chegou aí um jogador que já foi mandado embora porque não jogava nada, teve um bom momento no começo, depois desaprendeu a jogar. O cara que nos últimos, desde que saiu do São Paulo em 2022, fez 6 gols na carreira e o São Paulo trouxe de volta para ele ser esperança do São Paulo na Libertadores. Essa é a contratação padrão Casares, o pior presidente da história. E para mim um jogador horroroso que não tem condição nenhuma de ser jogador de futebol profissional. E eu colocaria o Luca para jogar, o menino da base lá. Tenho certeza que tinha mais chance de fazer o gol do que esse horroroso desse Rigoni aí, nota 0. E o Crespo, eu acho que o Crespo, com as escolhas que ele fez de escalação, era o que ele podia fazer. As substituições dele, eu acho que garantiram o resultado. Não conseguiu segurar o ímpeto do Vasco com as substituições que fez. E eu acho, sinceramente, aquilo que eu falo para vocês, se o São Paulo tem vários culpados por estar nessa situação, por a gente estar vivendo mais um ano vergonhoso. Mas um dos menos culpados disso tudo é o Crespo, porque eu tenho certeza que se não fosse o Crespo, se fosse o Zubeldia no comando do São Paulo, a gente estaria lutando para não cair. E muito provavelmente lutando para não cair, jogando na Vila Belmiro os jogos importantes, os jogos decisivos. Então, eu quero muito agradecer você que está aqui, pedir desculpa mais uma vez, o vídeo um pouco mais curto. Eu estou realmente sentindo muito incômodo, terrível. Mas eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, por favor. Não esquece não de deixar o like, faça essa gentileza para ajudar no desenvolvimento do canal. Deixa seu comentário, porque amanhã a gente vai fazer o Comentando Comentários sem falta, nós vamos fazer. E amanhã tem QG Tricolor. Então obrigado, tá, gente? Obrigado. Eu não esqueci, tá, gente? Eu não esqueci. Pode me chamar de chato, pode falar que eu só reclamo, se você tá feliz da vida com esse ano do São Paulo, se você já esqueceu tudo que aconteceu esse ano, você me desculpa, eu não esqueci. Para mim hoje fizeram obrigação, fizeram o que deveriam ter feito minimamente para lutar por pré-Libertadores, você me desculpa, para mim é muito pouco. Mas pelo menos ganhou, e principalmente pela rádio, pelos meninos da rádio que
que acabou a zica, porque tinha gente que falava que a culpa era nossa, mas graças a Deus o São Paulo venceu e agora quarta-feira tem o Flamengo na Vila Belmiro. Obrigado, Júlio Casares. A gente volta amanhã então, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, uma ótima noite. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Eu quero que essa fase ruim passe, pelo amor de Deus. Fique com Deus, sorte, abraço, tchau, tchau.